Jonas capítulo 3, versículo de número 3. Eu uso a versão NVI da Bíblia, talvez seja um pouquinho diferente. Eu quero me ater à versão que eu trouxe, mas você não precisa ficar preocupado, tá? E Deus vai falar conosco, vai fazer sentido. Eu quero ler só a primeira expressão, como aparece na minha versão aqui. Jonas 3 e 3 diz assim: Jonas obedeceu a palavra do Senhor. Você pode repetir comigo? Eu vou falar e você repete após mim. Vamos lá. Jonas obedeceu a palavra do Senhor. Pode se sentar, irmãos. Muito obrigado por essa honra, por essa cordialidade. Queridos, o versículo 3 do capítulo 3 do livro de Jonas, essa expressão que nós lemos e repetimos, é uma expressão aparentemente óbvia, tendo em vista o fato de que o personagem desse texto, ou o indivíduo citado aqui, é nada mais nada menos que um profeta de Deus. E é o que se espera de um profeta, que ele obedeça a palavra de Deus. É uma coisa aparentemente óbvia, e nós podemos ter essa conclusão se nós isolarmos o texto e lermos só o versículo 3, ainda mais dentro da versão que eu carrego, e parece esse texto ser um texto desnecessário. Ora, mas é claro que o profeta de Deus vai obedecer a palavra de Deus. Qual é a necessidade da Bíblia fazer questão de me informar que o profeta obedeceu? O fato de o texto fazer questão de tal se dá porque, por incrível que pareça, esse profeta que aparece aqui obedecendo, não vinha obedecendo antes. O texto aqui quer mostrar, na verdade, que Jonas mudou sua conduta, seu comportamento, sua postura. O texto faz questão de dizer que o profeta de Deus obedeceu a palavra de Deus, porque este é um comportamento novo. É um comportamento que contradiz o comportamento anterior. E o que o texto está dizendo é que Jonas agora voltou para os trilhos. O texto está dizendo que, enfim, Jonas caiu na real. O texto está dizendo que Jonas, enfim, tornou-se um profeta funcional. Eu tenho o costume de forma pedagógica, impulsionar a igreja, incentivar os irmãos a repetirem algumas expressões para que fique gravado na mente. Então, por favor, fala para quem está perto de você, dá uma cutucada no irmão, bem discretamente. Daqui a pouco a gente ganha intensidade, aí você sacode ele, mas bem discretamente, fala para ele: profeta só funciona se obedecer. Então Jonas está voltando a ser um profeta funcional. Jonas era um profeta nominal, mas quando no capítulo 3, versículo 3 ele obedece, ele se torna um profeta funcional. A pergunta que eu faço é: nos nossos dias nós temos sido profetas nominais, profetas de títulos, profetas de nome, profetas de cargos, ou profetas funcionais, que onde chega funciona como um arauto de Deus, um porta-voz de Deus, que onde chega carrega a autoridade de Deus? Essa é uma questão, uma pergunta que é pertinente para os nossos dias. Nós estamos vivendo dias, como o pastor Maílton mesmo disse, dias de crise, dias terríveis. Que louvado seja Deus pela Igreja Vida Abundante,
Porque essa igreja é uma igreja repleta de profetas funcionais. Profetas que fazem a diferença. Profetas que de fato funcionam como Deus quer. E eu quero declarar em nome de Jesus que esta seja uma marca permanente sobre esta igreja, sobre a sua vida, que você, onde passar, seja reconhecido, seja percebido como um profeta funcional. A Bíblia diz que Eliseu passava e a mulher olhava a ponto de comentar com o marido: vejo que este é verdadeiramente um homem de Deus, porque não é só nome, não é só título, é um profeta que funciona. Aleluia, glórias a Deus. Eu quero fazer aqui então uma análise bem curta, bem rápida, mas muito importante sobre o período, o momento, essa faixa de tempo que Jonas não foi um profeta funcional. O que tornou Jonas um profeta disfuncional ou apenas nominal foi sua atitude mediante a ordenação de Deus. Se você tem a Bíblia aberta, Jonas é um livro muito curto, muito pequeno, um livro de 4 capítulos. Eu quero que você pense comigo. No capítulo 1, nós temos Deus falando com Jonas, Jonas ouvindo a Deus, e a ordem de Deus para Jonas é: vá à cidade de Nínive, prega para Nínive, fala para aquele povo qual é o meu sentimento. E eu tenho visto o pecado desse povo, a malícia desse povo, e eu não me agrado disso. Então eu estou aqui dando a Nínive a oportunidade de mudar seu comportamento, de se arrepender, para então poder viver, para então continuar vivos, porque senão vou aniquilá-los. Deus estava falando para Jonas que Deus tinha propósito, projeto na manutenção daquele povo. Deus tinha a necessidade de destruí-los pelo seu comportamento, mas tinha o desejo de preservá-los pelo seu propósito. Então é o seguinte: o comportamento de Nínive leva à destruição, o comportamento é destrutivo, mas o propósito de Deus é de preservação. Então há um choque aqui, porque Deus não pode preservar o que está disfuncional, Deus não pode preservar o que está fora do eixo. Então Deus elabora um projeto que é corrigir as veredas de Nínive através da pregação de Jonas. E se Nínive se arrepender, corrigir as suas veredas, eu então preservarei. Esta é a vontade de Deus, preservar. Porém, Deus não vai contra os seus princípios. A Bíblia diz no Novo Testamento que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Porém, a graça de Deus tem se manifestado desde o Antigo Testamento, porque Deus nem sempre permite, nas mesmas proporções dos nossos erros, o peso das consequências. Deus quer nos preservar de nós mesmos. Deus quer nos guardar de nós mesmos. Eu estou, na verdade, durante todo esse mês de agosto, na nossa igreja ali em Orlândia, em uma série de mensagens sobre a escola do sofrimento. E na semana passada Deus nos conduziu para falar sobre dores essenciais, sofrimentos necessários para o amadurecimento. Nessa próxima semana nós abordaremos as dores desnecessárias. São sofrimentos ocasionados pelos nossos desvios. Não tem nada a ver com o projeto de Deus, não tem nada a ver com o propósito de Deus, mas por conta das nossas falhas, por conta dos nossos equívocos, Deus precisa intervir para corrigir. E na maioria das vezes a correção é uma correção dolorosa, mas ela vai nos levar para o centro da vontade de Deus, onde Deus pode então nos preservar e nos guardar. Jonas ia para Nínive como um arauto de Deus, para dizer para Nínive: Nínive, obedeçam a Deus para serem preservados, se arrependam dos seus pecados para serem guardados. E aí Jonas decide então parecer-se com Nínive. Jonas
decide então assimilar o seu comportamento ao comportamento dos ninivitas. E o que ele faz? Decide fugir para longe do projeto de Deus. Decide desobedecer à vontade de Deus. E eu fiz algumas anotações, porque é importante percebermos que Jonas tinha suas razões para isso. Nínive era a capital antiga da Assíria, um povo hostil, historicamente inimigo de Israel. Então, Jonas, percebendo o teor da mensagem de Deus, sabendo, se eles não se arrependerem, o juízo é certo, se eu não pregar, não tem arrependimento, não tendo arrependimento, vão se arrebentar com eles. E é isso que eu quero. Jonas tinha suas razões. As razões de Jonas levou Jonas ao comportamento guiado pelas emoções. E aqui eu já começo a aplicar algumas questões para nós essa noite. O comportamento de desobediência de Jonas foi guiado pelas emoções de Jonas. E aqui existe um grande risco, um grande perigo que nós não podemos correr. Deixar com que as nossas emoções conduzam o nosso comportamento. Roube de nós a racionalidade daquilo que está em jogo. Porque todas as vezes que uma desobediência acontece, consequências desastrosas se desencadeiam. Então, na maioria das vezes, a nossa desobediência é fruto de uma emoção equivocada. Jonas não gostava, e tinha razão para não gostar do povo de Nínive. Jonas queria a destruição de Nínive, por conta da hostilidade, da rivalidade, da histórica guerra entre esses povos. E segundo alguns estudiosos, muito provavelmente a família de Jonas, pessoas próximas a Jonas, haviam sido vítimas fatais dessa acirrada disputa entre a Síria e o povo de Israel. Porém, Deus tinha um propósito, e o propósito de Deus confrontava as emoções de Jonas. Jonas tinha que decidir: obedecer a Deus racionalmente ou desobedecer emocionalmente. E ele decidiu pelas suas emoções. Guarda o que eu vou dizer aqui, porque um dia esse conselho foi muito útil para mim. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Diz mais. Porque nós tomamos decisões, ficamos tranquilos dizendo: eu estou em paz em meu coração. Cuidado, porque a paz do seu coração é justamente aquilo que vai trazer conflito, guerra, confronto e dificuldade para você e para outras pessoas ao seu redor. A Bíblia diz: de todas as coisas que se deve guardar, guarda o seu coração. Por quê? Porque dele procedem as decisões da vida. Não decida pelas emoções, porque as emoções são tempestades passageiras. As emoções são turbilhões, são vendavais, são confusões internas, mas muito passageiras. E quando passa o calor do momento, quando passa a euforia da emoção, nós caímos em nós mesmos como filho pródigo e dizemos: não devia ter agido assim, não devia ter feito isso, não devia ter decidido por este caminho. Mas as minhas emoções no momento me gritou e eu vi a placa dizendo à direita. Eu fui guiado pelas emoções e agora percebi que não era o melhor a ser feito. Jonas foi guiado pelas suas emoções. E olha só, o profeta de Deus, que sabe que Deus punha a desobediência e ia levar essa mensagem a ele, decidiu pelas emoções desobedecer. Olha que interessante, porque Jonas sabia o que fazer e sabia a consequência de não fazer. Não parece assim? Deixa eu usar uma palavra bonita, eu queria falar bonito para o pastor Nair. Não parece ser um pouco de tolice? Se fosse você analisando o caso de Jonas, eu vou falar, eu não consigo ser tão elegante, eu preciso falar como eu falaria dentro da minha casa com os meus irmãos. A minha esposa é filha única, e quando ela conheceu, a gente se reuniu com a família para ela conhecer os meus irmãos, ela ficou assustada, porque os meus irmãos assim, não eram muito educados, sabe? Aí é o tal de burro para lá, jumento para cá, e a minha mãe também já entra junto. Então eu sou, o que eu sou? Sou uma mula? O dia que eu sentei com meu irmão, a gente estava falando um pouco sobre Jonas, falando um pouco de Bíblia. Ele falou: Jonas é burro, né, cara? Falei: olha, não fala de Jonas não, porque tem um pouquinho de
Jonas em nós. Tem um pouquinho de Jonas em você. E sabe o que tem que fazer. Mas de repente, por conta de alguma emoção, por conta de alguma questão que na sua consciência te dá razão, você diz: não vou fazer. Feridas, questões não resolvidas, a gente sabe o que tem que fazer, só que na maioria das vezes a gente não faz. Jonas tinha uma missão, mas por conta de emoções não tratadas, ele decidiu não cumprir essa missão. E os desdobramentos disso acontecem em todo o seu livro. Observe pelo menos algumas coisas que eu fiz questão de notar. Jonas compra uma passagem para ir no lugar oposto. Do porto de Jope até Nínive, aproximadamente 3.000 a 4.000 quilômetros. Jonas vai percorrer praticamente a mesma distância, mas em sentido contrário. Nínive fica ao oriente, Jonas decide correr para o ocidente. Jonas deixa bem claro que o propósito dele não era fugir de Nínive. O propósito dele era fugir de Deus. Jonas corre para Tarsis. E onde é Tarsis? Tarsis é um porto na Espanha, ao ocidente. Segundo alguns estudiosos, um dos últimos, ou talvez o último porto conhecido, seguro, com estrutura para receber embarcações. Segundo a perspectiva das navegações do mundo antigo, era o fim do mundo conhecido. Jonas decidiu fugir de Deus para o fim do mundo. Eu não obedeço, mas eu também não posso ficar aqui em desobediência. Eu preciso me esconder. Meu Deus. E sabe o que acontece? Que, falando de viagem, de navegações, nós estamos falando de uma viagem muito cara. Eu estou preparando para uma viagem de carro. Nós vamos andar praticamente 1.000 e poucos quilômetros. Já tem um custo um pouco elevado, não em valor comum. Mas imagine você no tempo de Jonas fazendo uma viagem de 3.000 a 4.000 quilômetros de barco. E Jonas não teve tempo de se preparar. Jonas não teve tempo de se organizar, fazer as suas economias. Jonas precisava sair dali, segundo o propósito de Deus, e correr para Nínive. Só que ele saiu dali e correu para Tarsis. Um homem que tem condições de fazer uma viagem dessa, com um custo altíssimo desse, é um homem de muitas condições. Sim ou não? Sim. Olha que interessante. Jonas era o homem certo, para o propósito certo, com uma atitude errada. Jonas era um homem que tinha condições de pagar a passagem. De repente Deus não poderia chamar outro profeta por conta das condições que o profeta tinha. Era uma viagem caríssima, de muitos dias de embarcação. Mas Jonas tinha condições. Ele pagou uma passagem cara. Ele fez uma viagem longa, só que no sentido oposto ao querer de Deus. Deus sabe muito bem com quem contar. Amém. Quando eu leio esse texto, me parece que Deus se equivocou. Como que Deus chama Jonas sabendo que Jonas vai desobedecer? Porque Deus chama Jonas não de acordo com as emoções de Jonas. Deus chama Jonas de acordo com as condições de Jonas. Eu quero liberar uma palavra para você esta noite, para você dar graças a Deus. Porque parece que o que Deus espera de você não tem a ver com as suas condições. Mas só parece. Deus sabe muito bem com quem contar. Deus conhece o seu nível de resistência. Deus conhece o seu nível de capacidade. Deus conhece até os argumentos que você poderia usar. Porque a Bíblia já registra que alguém foi com a gente de vez em quando. Jeremias disse: Deus, profeta? Sim, profeta. Eu não posso, sou menino. Não diga isso. Por quê? Porque as condições que você tem para ser o profeta que eu quero que seja, foram as condições que eu dei. Eu sei que você pode. Eu sei que você consegue. Eu sei que você aguenta. Eu sei que você suporta. Eu conheço as suas condições. Eu conheço o seu nível de estrutura. Porque fui eu que dei você. Eu dei essa estrutura a você. Eu conheço as suas condições
pediu para se andar contigo, Pedro, e o pai não deixou. Só que o mesmo pai que guardou Pedro liberou Satanás para perturbar Jó, sacudiu Jó, mexeu com Jó. Pastor, o que isso significa? Significa que nem todo mundo tem a mesma estrutura e Deus sabe como tratar cada um. Deus quer te levar onde você não imagina, e às vezes você até pensa: eu não posso porque eu não consigo, eu não tenho o que é necessário, mas toda a condição que você precisa, Deus já te deu. Deus já te deu condições para obedecer, Deus já te deu condições para ir avante, Deus já te deu condições para se levantar, Deus já te deu condições. Então, segundo a perspectiva de Deus, Jonas pode ir. Segundo a perspectiva das emoções de Jonas, não pode ir. Segundo o querer de Deus, Jonas deve ir. Segundo o querer das suas emoções, Jonas não deve ir. Jonas corre tendo condições. Ele foge tendo plenas condições. Talvez você ache que você não pode, não deveria estar onde Deus quer, porque alguma coisa te falta. Escuta, nenhuma ausência supera a presença de Deus. Existem coisas que nos faltam, e essas coisas que nos faltam nos levam a entender que o propósito que Deus disse que era para nós, de fato não é. E como a gente tem a tendência de achar que Deus erra, nós corremos do propósito de Deus. Mas tem um pregador muito conhecido, americano, pastor, bispo, Ted Jakes, e ele diz: o lugar mais seguro do mundo é dentro do propósito de Deus. Porque dentro do propósito dele, ele vai fazer de tudo para te guardar, para preservar o propósito. Ele vai proteger você para preservar o propósito. Ele vai à sua frente para preservar o propósito. Ele vai à tua retaguarda também para preservar o propósito. E o cairão do teu lado, mas ele não vai deixar te atingir para preservar o propósito. 10 mil à tua direita, mas não vai te alcançar para preservar o propósito. O melhor lugar para se estar é talvez onde as suas emoções não querem te levar, é talvez onde as aparentes condições não podem te levar, mas se é o propósito de Deus, avança sem medo, vai com vontade, não dê ouvido às suas razões, não dê ouvido às suas emoções, não dê ouvido ao que parece, não dê ouvido ao que pode ser. Deus já estabeleceu um propósito, siga. Deus já estabeleceu um propósito, avance. Deus já estabeleceu sua vontade, caminhe, creia, seja obediente à vontade de Deus, porque Deus vai fornecer tudo que você precisa. O texto continua, e a Bíblia diz que Jonas, então, no período, na rota da sua fuga, aproximadamente 3 a 4 mil quilômetros longe de Jope, onde era o ponto de partida para Nínive. Então observe, de Jope a Nínive, de 3 a 4 mil quilômetros. De Jope a Tarsas, uma distância similar. Jope é o ponto de partida, é o porto de onde ele deveria começar, mas a sua obediência o atrasa em pelo menos o dobro do caminho. O ponto de partida é Jope, mas a sua desobediência o leva para 4 mil quilômetros de distância do ponto de partida. O quanto Jonas se atrasou pela sua desobediência. A força que Jonas fez, o recurso que Jonas gastou pela sua desobediência, lhe faria caminhar dobro do que a obediência lhe faria andar. Para muita gente parece pesado demais ser obediente, mas deixa eu te falar, desobedecer te faz fazer o dobro de força. Desobedecer te faz caminhar o dobro de milhas. Desobedecer te faz chorar o dobro de lágrimas. Desobedecer te faz esperar o dobro do tempo.
Tem muitas pessoas retardando propósitos que Deus quer desencadear por causa da sua condição de desobediência. A desobediência de Jonas fez Jonas andar 4.000 quilômetros aproximadamente do ponto de partida. Já era para estar começando, mas a sua própria ação estava o retardando. Talvez você precisa fazer um check-up da sua vida e perceber por que ainda não começou o que Deus quer para mim. Por que ainda não começou o processo do cumprimento de algumas promessas para mim? Por que ainda não começou o virar do cativeiro na minha vida? Essa noite Jesus traz aqui para pensarmos, porque a desobediência nos atrasa. Jonas está indo para Tarsis, mas a Bíblia diz que Deus interceptou o caminho. Jonas queria fugir de Deus, mas uma coisa ele precisava ter descoberto antes dessa tentativa. E o que é, pastor? Que o radar de Deus não falha. Onde quer que você esteja, você está ao alcance dos olhos dele. Onde quer que você se esconda, você está ao alcance dos olhos dele. Jonas, pela sua condição e pelas suas emoções, está atrasando sua própria vida em Deus, correndo atrás de Jonas para dizer: Jonas, eu não vou deixar você se atrasar mais. Jonas, eu não vou deixar você se atrasar mais. Eu vou te buscar, Jonas. Eu vou te achar, Jonas. Eu vou te pegar, Jonas. Eu vou te resgatar, Jonas. Eu vou te recuperar, Jonas. Porque eu tenho um propósito para você. Eu preciso de pelo menos 10 mãos levantadas aqui para liberar um decreto do céu. O diabo está plantindo muita vida, muita família, dizendo: quanto mais você se equivoca, quanto mais você foge, mais você atrasa. E Deus está enviando um recado para Satanás: não vou deixar minha filha atrasada, não vou deixar meu filho atrasado. E é por isso que esta noite ele me trouxe aqui para dizer para alguém: eu estou te buscando no seu esconderijo, eu estou te buscando na sua caverna, Elias, eu estou te encontrando atrás das varalhas ali. Eu não vou deixar você se atrasar mais, eu vou buscar você. E o meu veículo é mais veloz que os barcos de Jope. O meu veículo é um peixe nadador que vai pelas profundezas sem obstáculos. Deus vai acelerar a sua vida. O que a desobediência fez atrasar? Quem recebe esta palavra? Quem recebe esta palavra? Quem recebe? Deus provoca uma tempestade na superfície e também nos céus, mas preservou o veículo lá embaixo do oceano. Jonas estava sem fome de fugir, sem condições de fugir. Deus parou Jonas no caminho e disse: sinal vermelho para a sua desobediência. Eu intercepto a sua fuga. Jonas foi impedido de desobedecer pelo próprio Deus através de uma tempestade. E aí, olha que a desobediência de Jonas desencadeou dentro do barco. Primeiro, Jonas teve muitos prejuízos. A passagem se perdeu. Jonas perdeu tempo. Isso tem uma coisa que só Deus pode recuperar. E eu só acredito que só Deus pode recuperar porque Ele mesmo disse: restituir-vos-ei os anos que foram perdidos. Por mais que Jonas trabalhasse, ele não recuperaria a passagem. Por mais que Jonas trabalhasse, ele não recuperaria o tempo. Recursos e tempos desperdiçados. Mas não foi só isso, ele não apenas teve prejuízo, ele gerou prejuízo. A Bíblia diz que os donos da embarcação jogavam todas as suas fazendas e bens fora para tentar ligar o peso do barco. Repete comigo: o barco continuava pesado. Por quê? O desobediente é o peso. Meu Deus, verdade. A vida não é pesada, a desobediência que é o peso. Ser crente não é pesado, desobedecer que é pesado.
Servir a Deus, honrar o seu pastor, servir essa casa não é pesado. Pesado é viver em desobediência. Isso é pesado. Eles jogaram tudo fora e o barco continuou pesado, porque a desobediência pesa. A desobediência pesa. Eles perderam muitas coisas porque eles estavam acompanhados de um desobediente. Porque o desobediente não apenas tem prejuízo a si mesmo, mas ele gera prejuízo a quem está perto. Eu percebo que tem gente que a gente anda junto e parece que é sempre pesado o clima, a conversa, é sempre não tem uma coisa boa para contar. Pode observar, está quebrando algum princípio, está desobedecendo alguma coisa, é desobediente a pai, desobediente a mãe, desobediente a pastor, desobediente a líder, desobediente ao patrão, é desobediente, quer fazer suas próprias regras. A gente chega perto e parece que o clima pesa, e quando sai de perto parece que até as nuvens se dissipam e o sol brilha de novo. Você percebeu? Tem gente que torna a vida cinza. O que é isso? É pesado por conta da desobediência. Manda um currículo para a empresa, o pessoal da RH dá um currículo e fala: olha, as condições aqui são essas, mas quando chega para a entrevista fala: gente, o currículo tão bom, mas uma presença tão ruim. O que é isso? É alguém que vive em desobediência, está vivendo quebrando o princípio, vai andar sempre quebrado. Eu vou melhorar, vou repetir. Se caminha desobedecendo o princípio, quebrando o princípio, vai viver sempre quebrado. Fala para quem está perto de você, fala para esse irmão: se você não guardar muita coisa de hoje, guarda só isso. Se você quebra o princípio, você vive quebrado. Fala para essa pessoa: o barco é quebrado porque estava carregando alguém que quebra princípios. Mas Jonas falou: me joga no mar, me joga no mar, porque o barco vai aliviar. Foi só jogar no mar, aliviou, acabou a tempestade, acabou as ondas e o barco seguiu viagem. É só se livrar do peso, é só se livrar da desobediência. Obedeça para viver, obedeça para crescer, obedeça para prosperar, obedeça a Deus, obedeça a Deus, obedeça. Nem sempre o que Deus quer é o que eu quero, mas o que Deus quer é o que eu prefiro obedecer. Olha que engraçado, irmão, que diferente. Enquanto Jonas está no caminho da desobediência, ele leva dor, perdas, destruição, tempestade. Mas quando ele entra pelo caminho da obediência, a partir do capítulo 3, ele leva mensagem de Deus, restauração, provisão, transformação, salvação. Por onde você passar, eu sinto a presença de Deus aqui para liberar essa palavra. Você não vai levar destruição, você vai levar a restauração de Deus. Por onde você passar, você não vai levar dores, você vai levar curas. Por onde você passar, você não vai levar prejuízo, você vai levar bênçãos. Por onde você passar, você vai ser como Abraão. Tu serás uma bênção. Você vai entrar e vai sair e tudo vai dar certo. Deus será contigo em todas as coisas. Onde a planta dos seus pés pisarem. Eu estou sentindo que já não é mais uma vez, mas é Deus falando na boca do instrumento. Essa é a palavra de Deus para você. A obediência gera riqueza, a obediência gera abundância, a obediência gera paz, a obediência gera transformação, a obediência gera salvação. Enquanto Jonas caminhou na desobediência, gerou tempestade, mas no Novo Testamento, Jesus desce do monte na madrugada, na quarta vigília da noite, e ele vem andando sobre as águas, em obediência ao propósito de Deus, porque Deus afirma isso, em tudo foi obediente. Os Jonas da desobediência trouxe tempestade, mas os Jesus da obediência acalmou a tempestade. Jonas levou prejuízo, Jonas deu prejuízo, até que decidiu obedecer. Por isso, capítulo 3, versículo 3 do livro de Jonas é a virada da história, é a mudança, é o eixo que gera o movimento da história do livro. Enfim, Jonas obedeceu. Mas olha aqui, antes de obedecer, Jonas trilhou o capítulo da desobediência. E o caminho da desobediência é um caminho de declínio.
Observe que Jonas, enquanto desobedece, nunca sobe, só desce. Vem comigo para a Bíblia, por favor. Capítulo 1, versículo 3, desceu para Jope. Capítulo 1, versículo 5, desceu ao porão. Capítulo 1, versículo 15, desceu ao mar. Capítulo 1, versículo 17, desceu ao ventre do peixe. Capítulo 2, versículo 2, desceu ao inferno. Só desceu. Só desceu. Só desceu. Só desceu. Só desceu. Porque o caminho da desobediência não te eleva. O caminho da desobediência é trágico, é declínio. A Bíblia diz que Jesus, no caminho da obediência, só subiu. Ele sobe ao Gólgota, sobe à cruz, sobe ao monte e depois sobe aos céus. E nos céus sobe ao trono que Deus criou. O caminho da desobediência te leva para baixo, o caminho da obediência te leva para cima. Obedeça. Eu preciso terminar, preciso encerrar. Porque o texto nos mostra que Jonas perdeu muito. Ele não apenas perdeu recurso, não apenas perdeu tempo, não apenas desceu. Ele perdeu moral. A Bíblia diz que Deus ordenou ao peixe que engolisse Jonas. O peixe o engoliu. A Bíblia diz que Deus ordenou para a tempestade acontecer. O mar e o vento obedeceu. A Bíblia diz posteriormente que Deus mandou a terra gerar uma arvoreira. A terra obedeceu. Depois de um dia, Deus mandou um verme, uma lagarta, comer a arvoreira. A lagarta obedeceu. Jonas perdeu para o peixe. Jonas perdeu para o mar. Jonas perdeu para a terra. Jonas perdeu para o verme. E por fim, Jonas perdeu até para Nínive, porque Nínive ouviu a palavra, obedeceu, e Jonas ouviu a Deus e não obedeceu. Olha para quem está do seu lado assim, só, mas de canto de olho, pergunta para essa pessoa: e aí? Você vai perder? Você vai perder? Você vai perder? O que mais você precisa perder? Tempo, dinheiro, recurso? O que mais você precisa perder? Credibilidade, moral, autoestima? O que mais você precisa perder? Já que você provocou essa pessoa, e eu sinto no meu espírito que dentro dela ela se sentiu incomodada, fala para ele, para sentir alívio agora. Fala: você vai vencer, você não vai perder. Não, fala melhor. Pega na mão dessa pessoa, sacode ele agora, dê intensidade, diga: nós vamos vencer, nós não vamos perder. Nós vamos vencer, nós não vamos perder. Deus quer te fazer vencer, Deus não quer te fazer perder. Deus quer te fazer crescer, Deus não quer te diminuir. Deus quer te fazer avançar, Deus não quer te fazer retroceder. A obediência é caminho de vitória. A obediência é caminho de triunfo. Eu vou melhorar porque a mão está levantada. Diz a Bíblia que Deus falou para Moisés no meio do questionamento: como obedecer se atrás vem Faraó e à frente vem o mar? Deus disse: manda o povo que marche, porque enquanto eles obedecem, o sobrenatural acontece. O sobrenatural de Deus acontece na obediência. O sobrenatural de Deus é o ponto de chegada de um caminho de obediência. A Bíblia diz que Jesus parou no sepulcro, mas por conta da obediência, a pedra foi removida
não precisa abrir para ler, termina com um ponto de interrogação. E quem sabe um pouquinho, pelo menos da língua portuguesa, ou de tratados sobre a comunicação, sabe que nenhuma comunicação é completa se a interrogação não tem resposta. Então o livro de Jonas é um livro incompleto, porque uma pergunta ficou sem resposta. Por que o livro de Jonas ficou sem resposta? Deus fez uma pergunta e o texto esconde a resposta de Jonas. Jonas não morreu ali, mas o que Deus queria que nós soubéssemos acabou ali. Por isso que o texto não diz mais nada além daquela pergunta. É a mesma dinâmica da grande questão teológica de qual é o espinho da carne de Paulo. Por que não tem uma resposta? Porque o que a gente precisa saber para ali. Por que o livro de Jonas termina com uma interrogação sem uma resposta aparentemente incompleta segundo as normas da comunicação? Porque o que a gente precisa saber acabou ali. O que a gente precisa saber? Que Deus espera de nós uma resposta. Que resposta você vai dar a Deus a respeito dos planos dele para você? Que resposta você vai dar a Deus a respeito dos propósitos dele para você? Que resposta você vai dar a Deus a respeito dos projetos dele? Aquilo que ele conta com você para realizar. Eu preciso pedir a permissão do pastor Neto. Pastor, se me permite pedir a igreja se colocar de pé? Por favor, se coloca de pé. Glória a Deus. O livro de Jonas começa com uma proposta de Deus para Jonas. Deus disse: se levanta, vai a Nínive. Jonas deu uma resposta de desobediência. Capítulo 2, Deus disse novamente: se levanta, vai a Nínive. No capítulo 3, perdão, Deus dá a Jonas a opção. E Jonas respondeu, versículo 3 que a gente leu. Decidiu obedecer. Agora no capítulo 4, Deus faz uma provocação e nós não sabemos a resposta de Jonas. Lembra que eu disse para o meu irmão, quando ele chamou Jonas de burro? Tem um pouquinho de Jonas em nós. O texto não traz uma resposta porque a resposta não é de Jonas. A resposta é sua. Como você vai responder ao que Deus espera de você? Eu quero que, por favor, você curva a sua cabeça. Eu quero que, por favor, você feche os seus olhos.